Olá, seja bem-vindo à primeira aula da série Orçamento Empresarial. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e vou estar com você aqui nessa série. Importantíssimo aí, né, para a gente poder estar analisando, sempre fazer orçamento daquilo que a gente pretende fazer nas nossas vidas, tanto na empresa quanto na vida pessoal, né? É uma matéria que serve em dose dupla essa aqui, tanto para a vida empresarial quanto para a vida financeira pessoal nossa mesmo. Então é importante que você acompanhe, espero que você goste, né? Senão as aulas não são aqui de 1 hora, tá? Aulas mais curtas, justamente para você ver, rever e ver quantas vezes quiser aí ao longo do caminho, de modo que você possa aumentar aí o seu conhecimento. Bom, e como é a primeira aula, a gente vai falar então qual é a finalidade, né, do orçamento, para que serve, o que traz isso aí, que tipo de orçamento que existe e tudo mais. Então, já para iniciar sem maiores delongas aí, para não ficar ocupando tanto o seu tempo, bom, o orçamento é uma ferramenta cuja finalidade é o planejamento e o controle da organização. É também uma ferramenta de planejamento, porque em um momento presente as receitas e os gastos são projetados para o futuro, de modo que seja possível planejar tanto o lucro, né, tanto o lucro desejado, quanto os custos que a gente vai ter. O orçamento é uma ferramenta de planejamento de curto prazo, que deve estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa de longo prazo. Então, é importantíssimo sempre a gente fazer um orçamento antes de iniciar qualquer atividade, para a gente poder garantir aí os recursos necessários para que essa atividade tenha eficácia lá no futuro. Bom, então, planejamento orçamentário. Para a elaboração do orçamento de uma empresa comercial, por exemplo, deve-se seguir algumas etapas. Por que eu falei, por exemplo? Porque se você for fazer na vida pessoal, também é a mesma coisa. Você pode usar os mesmos critérios. Bom, que etapas são essas então? Primeiro, o estabelecimento de princípios gerais de planejamento. É importante. Quais são os princípios, né? O que eu posso fazer? O que eu quero construir? Quanto tempo isso vai levar? Planejamento de marketing, aí se for uma empresa, né? Será que eu vou ter receita? Será que eu vou vender bem isso ou não? Planejamento de investimento de longo prazo, embora o orçamento seja de curto prazo, ele tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, como a gente já falou. E aí, ao longo prazo, esse investimento se consolida, afinal de contas, existem atividades de curto prazo, médio e longo prazo também. Planejamento de recursos humanos, quem vai fazer isso aí? Tem gente para fazer? Tá tudo certo? E, no finalmente, o planejamento financeiro. Aí do lado tem uma figura, que vocês podem ver aí, que ela traz as etapas da montagem do orçamento, né? Aí já um gráfico alinhado, colocando bonitinho onde cada coisa tem que ficar. Muito bem, já descobrimos quais as etapas. E agora, como é que a gente conduz isso? Né? Como é que é a operacionalização de um orçamento? Lembrando que eu estou falando aqui de uma maneira muito superficial, porque o orçamento, a gente vai ver ao longo dessa série, que ele é muito mais coisas. Então, temos aí condução e operacionalização. Bom, sua condução e operacionalização, que são realizadas pela área de orçamento, devem seguir 6 etapas que estão a seguir aqui. Primeira coisa que tem que seguir. A área de orçamento solicita ao departamento comercial a projeção anual de vendas. Eu tenho que fazer o orçamento, ele deve ter base na minha receita. Ou seja, eu não posso fazer um orçamento maior do que a minha receita, porque senão meu planejamento vai estar furado. Então, uma vez que é preciso identificar quanto ganhará, para assim definir o quanto eu vou poder gastar. Ou seja, primeiro faz o orçamento do que vai entrar, para depois fazer o orçamento do que vai sair do nosso caixa. Depois, a projeção de vendas é então repassada aos outros departamentos da empresa, para que elas utilizem como base de projeção de seus gastos anuais. Depois, o departamento de orçamento elabora a projeção das demonstrações contábeis para o ano seguinte. Repare bem, nós estamos falando de um orçamento. Depois a gente vai ter que ver o que é ou não o correto aí da coisa. Bem, depois as demonstrações contábeis projetadas são levadas à alta administração para aprovação. Nessa etapa, mudanças podem ser sugeridas e negociadas
com outros departamentos, até porque tem um ajuste orçamentário ali, né? Pode ser negociada, talvez fez uma projeção muito grande e precisa de menos, e outro fez uma projeção muito pequena, e aí pode se ajustar isso aí para tudo caber dentro do orçamento. Após esse processo de lapidação, a projeção das demonstrações contábeis é aprovada pela alta administração e os orçamentos são distribuídos aos departamentos. Muito bem, a última etapa, a etapa final, a execução dos orçamentos pelos departamentos é acompanhada pela área de orçamento durante todo o exercício contábil, ou seja, fazendo forecast, a gente ali acompanhando para ver se o orçamento está sendo cumprido de forma que todos os recursos empregados naquele orçamento sejam usados e tão somente eles, tá? Bom, e aí a gente tem então essa usabilidade vai ser em cima de processos orçamentários. Então, veja bem, a gente falou lá que o orçamento tem que começar pelas vendas, descobrir qual é a receita. Então, a gente tem um orçamento de vendas. O orçamento de vendas é a parte do processo orçamentário. O departamento comercial de vendas deve ser o primeiro departamento a realizar o processo de elaboração de um orçamento empresarial. O orçamento de vendas será o alicerce em todos os outros departamentos. Caso seja incorreto, todo o processo ficará comprometido. Ou seja, se você errar o quanto você vai ganhar e esse erro for para baixo, provavelmente você, para cumprir, talvez você tenha que se endividar, que não é a ideia inicial quando a gente faz um orçamento. Embora, dentro do orçamento pode ser constado que, em tal momento, faremos um empréstimo para conseguir fazer o projeto. Isso é normal também, tá, gente? Bom, plano de produção e orçamento de custos. É a segunda etapa, que consiste no envio de orçamento de vendas a outros departamentos para que eles tenham um parâmetro para orçar os seus gastos e deve ser descrita em 3 passos. Primeiro, definição do plano de produção. Depois, projeção dos custos com matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos. E, por último, vai trazer a projeção das despesas comerciais e administrativas, ou seja, as operacionais. Depois, a gente parte, então, aí para o orçamento de despesas operacionais e outros. Na elaboração do orçamento empresarial, as despesas operacionais costumam ser classificadas em 2 grupos, comerciais e administrativas. Essa divisão é feita pelo fato das despesas comerciais serem normalmente variáveis, ou seja, comerciais pode se entender também por operacionais aí, tá? Enquanto as administrativas, elas têm um cunho fixo, ou seja, se eu produzo mais, eu tenho uma despesa operacional, se eu produzo menos, eu tenho menos, mas as despesas administrativas permanecem igual, elas não mudam. Controle orçamentário e tomada de decisão. Controlar no processo orçamentário é tentar ver aquilo que foi planejado e efetivamente aconteceu. Lembra que eu falei? Usei até um termo forecast, né? É o controle orçamentário. Então, podemos definir que controle orçamentário é comparar o que foi orçado com o que foi realizado. Na etapa de controle, é preciso que os departamentos deem o feedback para o departamento de orçamento para que esse possa retroalimentar o planejamento e, consequentemente, o processo orçamentário. O controle orçamentário pode ser didaticamente dividido em 5 etapas. Então, olha como é que é importante. Não é só orçar, é você pegar e ver o que está acontecendo, controlar o que está acontecendo para que você mantenha o orçamento nos trilhos. Quais etapas, então, são essas? Temos a identificação de parâmetros de desempenho planejados, ou seja, o que eu planejei que acontecesse. A medição do desempenho, está acontecendo a mais ou a menos do que eu planejei. Tem também a comparação entre o orçado e o realizado. Determinação dos possíveis desvios entre orçado e realizado. E, por último, temos a reestruturação do processo orçamentário. Então, olha, vou falar uma coisa aqui que é muito séria, tá? Orçamento é planejamento. E a gente tende a começar a executar antes de planejar. E muitas vezes você começa a executar e no final o seu orçamento não bate porque o planejamento foi mal feito. Então a gente tem que planejar, planejar e planejar. Por outro lado, não é planejar, pôr para executar e deixar. Porque a execução também tem falhas. E nessa execução orçamentária, a gente tem que estar o tempo todo, desde o primeiro dia,
olhando se está ocorrendo da forma que foi orçada e planejada todos os gastos com recursos da empresa. Recursos esses podem ser financeiros, pode ser capital humano, pode ser recurso de instalações e etc. Mas tem que ser vigiado de perto para que a gente não se perca e com isso possamos perder recursos aí, desperdício, e com isso a gente torna o nosso produto ou serviço mais caro, porque não planejamos, não executamos e não controlamos a execução. Bom, gente, então essa foi a finalidade, né, do orçamento, que vocês viram aí, que está em planejar o que vai ser gasto e gastar dentro do que foi gasto e não deixando de controlar. Espero que você esteja gostando, não deixe de ver as aulas sequenciais dessa série aqui de fundamentos de finanças, controle orçamentário, de controle orçamentário, de orçamento empresarial, porque é importante que você possa fazer cada vez melhor também. Fica aqui meu abraço, até logo, até a próxima aula.